Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Art Copycast, hoje com uma convidada especialíssima. Gostaria de apresentar para vocês alguém muito especial que faz um trabalho fantástico. Ela é especialista em vendas high ticket, ela já gerou mais de 7 dígitos de faturamento no mercado e, além de tudo, ela só tem 21 anos. E é com muito prazer e alegria que eu recebo alguém muito especial aqui hoje para mim. É uma parceira, é uma amiga, é uma pessoa que eu admiro muito, a minha amiga Alícia Dantas. Seja bem-vinda, Alícia. Tudo bom? Tudo bem, Natan. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Satisfação é toda minha, minha querida. Abrilhantando ainda mais o Art Copycast. A gente, inclusive, teve algumas pessoas que comentaram: nossa, só vai ter homens nos episódios do Art Copycast. Aí eu trouxe duas amigas, né? As Calus, que trabalham com gestão de tráfego, que veio em dose dupla, primeira presença feminina. E agora você aqui abrilhantando o nosso episódio. Muito bom estar representando, então, as mulheres também. Não é? E, Alícia, vamos começar nosso bate-papo, que eu quero que as pessoas conheçam você, de poder conhecer um pouco mais seu trabalho, sua vida, sua trajetória, que é fantástica. Fala um pouquinho pra gente como é que você começou, como que você veio parar para poder trabalhar hoje, né, com produtos digitais, high ticket, como é que foi sua trajetória até você chegar aqui? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não conhecia nada sobre vendas, sobre técnicas, muito menos sobre o digital. Quando iniciei trabalhar em uma empresa digital, nem Instagram tinha, só para vocês entenderem. O Instagram era literalmente desativado. Então, eu não era aquela pessoa 100% focada no digital. Não, muito pelo contrário. E eu já trabalhei em várias coisas, em vários pilares também diferentes. Sim. Eu já trabalhei, por exemplo, assim, com caminhão. Eu já trabalhei em uma loja de roupa. Eu já trabalhei em recepção de clínica. Sim. Quando eu conheci o John, eu trabalhava na recepção de uma clínica. Só fazer um parênteses aqui. John é o John Hook, né? Especialista ali em parte comercial, com nutricionistas, com médicos e empresários de forma geral. Só para poder situar o pessoal aqui, que depois o pessoal vai conhecer melhor o John Hook também. Show. Então, foi exatamente isso. E aí, quando nós nos conhecemos, eu comecei no zero. Literalmente assim, zero mesmo. E tudo que eu fui aprendendo foi, assim, uma nova descoberta. Sim. Mesmo de todo, assim, foi algo muito novo. Me causou um impacto muito grande, porque a gente percebe que a gente vive em uma bolha. É verdade. Porque o digital, ele é muito grande, né? E, por exemplo, as pessoas que vivem como CLT, falando de uma área profissional ou em outra área trabalhista, não entendem isso. Sim. E eu sofri muito, porque eu também não me entendia. E as pessoas da sua família, por exemplo, hoje você trabalha no digital, né? É closer que fala o termo. Quais são os termos que tem de quem trabalha na parte de venda no digital? Como é que funciona isso? Pronto. Hoje, dentro da empresa, eu sou a closer mesmo. Só que tem muitos nomes no mercado. Resumindo, vendedor. Vendedor. O pessoal adora americanizar, né, Alícia? É o básico que funciona. Então, é vendedor mesmo. Tem especialista em vendas, high tickets, especialista só em vendas. Tudo mais gerado na parte comercial de uma empresa. E hoje você vê, por exemplo, né? Inclusive, eu só fazendo um comentário, eu estava com a minha esposa em Floripa e a gente foi numa loja de roupas e estava conversando com as pessoas, né, sobre possibilidade de venda. Vendedoras boas, né? Sabiam usar bem as técnicas ali e tudo mais. Mas a gente fala do digital e as pessoas, assim, parecem não entender, acham que é uma coisa muito longe. Você sentiu essa diferença muito grande quando você entrou pro digital? Não estou falando do universo em si, mas de poder se adaptar e poder começar a trabalhar? Pronto. Tem 2 detalhes, sabe, Natan? Primeiro, porque as pessoas não entenderam ainda que a vida é uma venda. É verdade. Independente se você está em qualquer lugar do mundo vendendo qualquer coisa, é uma venda. Tem muita gente que fala, não, mas eu trabalho em outro setor da empresa, eu não sou vendedor. Não, você é vendedor. A gente é vendedor em uma área profissional, na área pessoal. O tempo todo nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo nosso carisma, nossa palavra, nós estamos vendendo nossa atenção o tempo inteiro. Sim. Mas falando vamos dizer assim, dessa nova realidade, eu sofri sim, um pouco mesmo nessa mudança de adaptação. Porque a gente está acostumado com aquela coisa, né, de CLT, a gente está acostumado com o convencional. E o digital, ele nos proporciona muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Sim. É assim, é um oceano azul, como a gente fala. É verdade. E é interessante, né, você comentar sobre isso. As pessoas ainda têm muito receio
Porque uma coisa é verdade, né? A gente trabalha nesse mercado, sabe que tem muito conto do vigário, tem muito canto da sereia, muitas mentiras ali. A pessoa fala, eu vou entrar pro digital e vou começar a faturar, né? 6 em 7, muito famoso, faturar muito dígitos em 2 meses, em 3 meses. Não é bem assim que a banda toca, né, Alicia? Não. Olha, eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas dentro do mercado. Sim. Aquela que vende algo, um curso, uma promessa, e aquela que faz o que vende. Não basta você vender alguma coisa, você mesmo precisa estar dentro do campo de batalha. Você primeiro precisa gerar os resultados para você, para a sua empresa, para os seus colaboradores, para depois você ter uma autoridade e sim, ir se posicionar dentro do mercado. É verdade. E essa construção, isso é interessante que você acabou de falar, né? Porque, por exemplo, a gente vê no mercado convencional, o que você pensa? Eu tenho um diploma, me formei, né? Fiz uma graduação, fiz uma faculdade, fiz um mestrado, fiz uma pós, enfim. Como é que é essa construção de autoridade hoje? Hoje você trabalha com alguém, né? A gente falou do John aqui, que é uma autoridade dentro da área dele. Como que funciona essa construção de autoridade dentro do digital para depois você ir abordar e poder fazer a venda? Tá, você, tipo, passo a passo? De uma maneira geral, por exemplo, o que a pessoa precisa fazer? Porque às vezes a gente fala assim, autoridade. A pessoa pensa assim, como é que eu vou construir essa autoridade? Será que vai demorar muito? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é ser visto. É apenas isso. Sim. E isso tudo também. As pessoas precisam ser vistas. Sim. Não tem como eu gostar de algo que eu não sei que existe. Entende? Então, a autoridade que a gente fala é quando você tem propriedade para falar sobre algo. Sim. Aí você vai estudar, você vai se especializar, você vai mesmo para o campo de batalha, praticar. Sim. E ensinar também. Assim você também aprende. Assim você consegue adquirir uma bagagem. Claro. Com essa bagagem, com conteúdo mesmo de verdade. Aí você se posiciona para as pessoas começarem a te ver, a te conhecer. Então, quando você fala dessa questão de ver, né? É que a gente está pretendendo atrair um público aqui que realmente pessoas que às vezes não conhecem. Tem pessoas que já estão dentro do mercado e tem pessoas que às vezes querem entrar e não sabem nem por onde começar, nem o que fazer. E quando você fala nessa questão de aparecer, isso está totalmente ligado. Hoje é o que a gente tem, né? Tá todo mundo, né, com a carinha aqui, né? Então precisa aprender a produzir conteúdo, a perder a vergonha e até mesmo tomar cuidado com a síndrome do impostor, né? Procurar, às vezes, não esperar aquela perfeição para começar a produzir. E você hoje, como é que você lida com essa parte também? Como que você faz a sua construção também da sua autoridade hoje no mercado? Olha, falando sobre essa questão do posicionamento nas redes sociais mesmo, eu tinha muito isso de procurar a perfeição, confesso. Para quem não sabe, eu participava de uma vida de modelo. Então, eu vivia em passarela. E passarela a gente busca uma perfeição. Em todas as características que você imaginar, nós buscamos uma perfeição. E aí eu tentava também levar isso para o Instagram. Sempre postar coisas bonitinhas, aquela fantasia, né? Aquele conto de fadas. Até o momento que eu entendi que quem tem medo do ridículo não vai viver o extraordinário. Porque enquanto eu só queria aparecer quando eu estava bonitinha, tinha várias outras pessoas aparecendo de qualquer jeito e ganhando muito. Nossa, isso aí é um baita do insight, né, Alicia? Porque a gente, isso até mesmo fora do digital, a gente está sempre esperando aquele momento perfeito, esperando aquela hora que a gente tem tudo prontinho. Só vou começar a produzir quando eu tiver um microfone XYZ, só vou começar a aparecer quando eu tiver um iPhone, ou tiver uma câmera profissional. E isso acaba a pessoa perdendo espaço para aquelas pessoas que são, né, ali os executores, os que colocam em prática e conseguem ter resultados mais rápidos, né? Perfeito. Quando eu falo que as pessoas precisam ser vistas, elas também precisam entender uma coisa. Pessoas gostam de pessoas. Pessoas gostam de pessoas comuns. Pessoas gostam de pessoas que parecem comuns na realidade. Sim. Então, todas as vezes que você tenta fantasiar algo que não existe, que não é a sua rotina, não vai conectar. Claro que quando a gente fala de digital, e principalmente na minha especialidade, que é high ticket, existe o posicionamento de imagem, claro, que a gente também é ligado a isso. Sim, né? Não é aquela questão também assim, né? Tipo, a pessoa precisa entender onde ela está inserida, né? Perfeito. Não dá para poder você também querer vender um high ticket, você não vai vender uma Ferrari, né? Vestido de qualquer forma. Então, tem todos os contextos que precisa entender. E, Alicia,
Hoje, como que você vê, analisando o mercado na parte... Então, vamos fazer a tradução correta que a Alissa trouxe aqui, né? Vamos falar, vendas. Não vamos ficar falando de termos técnicos aqui, não. Isso aqui, depois vocês podem seguir a Alice, acompanhar ela, aí vocês vão entender um pouco mais de termos técnicos. Mas aqui vamos falar de uma forma mais direta. A pessoa que hoje que quer trabalhar com vendas, quais são as principais habilidades que ela precisa desenvolver hoje para poder trabalhar com vendas na internet, que você vê? Tá. Primeiro e principal de tudo é estudar sobre pessoas. Uhum. Persuasão, comunicação. O principal intuito, a chave para você conseguir fazer uma venda, seja ela grande, seja ela pequena, Sim. é você fazer a pessoa gostar de você. Então, se eu pudesse dar uma dica assim para qualquer pessoa que quer mesmo escalar nas vendas, primeiro de tudo, aprenda a fazer amizade. Aprenda a fazer as pessoas gostarem de você. Sim. Esse é o principal, assim mesmo, pilar que você consegue desenvolver uma venda. Sim, perfeito. E outras competências que eu acredito que sejam importantes, né? Por exemplo, hoje não tem como a gente fugir disso, né? Essa aqui é uma ferramenta poderosa de trabalho que você tem, assim como o computador e outras ferramentas, né? Uma pessoa hoje que tem uma certa aversão a utilizar redes sociais, a utilizar as ferramentas, você acredita que ela consegue sobrepujar isso e começar a trabalhar com o digital? Ou ela vai acabar ali, de alguma forma, tendo dificuldade de poder começar a se desenvolver nessa área? Olha, Natan, acredito assim que não é impossível, porém ela vai ficar atrasada. Ela pode até conseguir uma função na empresa onde ela não precise, assim, de tantas habilidades. Mas hoje, você tem mais propriedade para falar sobre isso, hoje a gente precisa da tecnologia para tudo. Sim. A gente precisa. Então, sim, eu acredito que as pessoas que não estão, assim, procurando, ao menos, entender melhor, estudar, procurando ferramentas para facilitar, vai ficar para trás. Com certeza. Interessante esse ponto que você colocou, né? E hoje, assim, as pessoas também têm essa ilusão, né? Vou entrar pro digital, vou começar a trabalhar, vou aprender alguma coisa ali e vou trabalhar e não vou precisar me atualizar. E é muito diferente, né? Às vezes a pessoa tem essa visão porque vê muita coisa acontecendo no digital e a gente está o tempo todo se atualizando e procurando saber formas de melhorar, maximizar nosso trabalho, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com inteligência artificial, hoje a gente tem 1 milhão de ferramentas ali, né, de CRM, que só quer poder acompanhar os clientes e tudo mais. E uma coisa que qualquer pessoa hoje ela precisa desenvolver, e tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito, você vai concordar comigo, que ele falou alguns anos atrás. Ele falou assim, existem 2 tipos de empresas e empresários que vão dominar no futuro. Primeiro é o quê? Aquelas empresas que estão na internet, né, que estão no digital, e aquelas que não vão existir mais. Perfeito, eu concordo 100%. Porque até as empresas que estão no presencial, que Sim. são físicas, elas também estão no digital. É verdade. Porque todo mundo procura no Google, todo mundo procura no Instagram. Sim. Então, elas também fazem parte do digital. É verdade, né? E hoje, dificilmente, uma empresa não tem um funcionário para que, nem que seja para, no mínimo, cuidar das redes sociais, né? Então, as pessoas elas realmente precisam entender que elas precisam estar no digital. Mas eu quero abrir um outro campo aqui agora, Alícia. Como que você enxerga hoje o trabalho do high ticket? Porque a gente falou que a Alícia trabalha com high ticket, né? Para trazer uma clareza para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a diferença do trabalho que você faz hoje do high ticket, né, para o trabalho, por exemplo, como a gente está falando aqui, das empresas que trabalham no digital de forma normal, que tem só um social media, tudo ali. Qual é a diferença hoje? A principal diferença é, só para esclarecer, high ticket é um produto de alto valor. Então, a grande diferença é porque você precisa, além de ter estratégias a mais, porque é um passo a passo mesmo, mas a principal diferença de todas é porque você precisa elevar o nível de consciência das pessoas. E o que é isso, o nível de consciência? Essa é boa. Elevar o nível de consciência é você criar desejo. Uhum. É você criar uma necessidade. Sim. Claro que você pode fazer isso com produtos mais baixos também. Mas quando a gente fala de um ticket mais alto, é muito mais delicado você criar essa necessidade. Porque as pessoas sempre vão optar pelo mais barato. É verdade, né? Tem um filme que é até interessante, né? O filme do Lamborghini,
que teve uma época lá que era um período de recessão e eles até questionavam, né? Poxa, as pessoas não vão querer investir, né, em carros de luxo, porque não é um item de necessidade básica, por assim dizer. Então, você precisa ali realmente educar melhor ou até mesmo mostrar para aquela pessoa que ela precisa daquilo. Porque você, por exemplo, hoje você trabalha com um produto high ticket, mas que é de uma alta transformação e poder de escala para quem adquirir esse produto, certo? Então, assim, não é nem criar necessidade, é uma necessidade real. Você podia falar um pouquinho sobre esse produto que você trabalha hoje, específico? Sim, mas tem uma coisa, sabe? Nessa sua fala. Sim, as pessoas precisam, mas elas não sabem que elas precisam. É verdade. Entende? Sim. Esse é um papel de um vendedor. Quando eu falo elevar o nível de consciência, é você elevar o nível de consciência, você descobrir a dor dela, você também machucá-la mais para ela entender de fato que dói. Sim. Para depois você trazer uma solução para aquele problema. Hoje, na empresa do John, nós vendemos mentoria para empresários e nós focamos justamente nas estratégias de vendas e na estrutura de um comercial. Sim. Porque o comercial é o coração de qualquer empresa. Sem vendas, nenhuma empresa permanece. Funciona. É verdade. Perfeito. Só que o mercado está cheio, Nathan, de pessoas que tiram pedido. Isso não é venda. Sim. Uma pessoa que chegam para você como empresa, perguntando quanto é o seu preço, você responde, por exemplo, no WhatsApp, e ela faz o Pix, lamento te dizer, você está tirando um pedido. Sim. Entende? É Deus falando, essa aí foi minha. Então é isso. A técnica para você vender um high ticket mesmo, ela é bem diferente. Sim. E pensando nisso, sabe, Alícia, você, né, eu já te conheço pessoalmente há algum tempo, a gente sabe que você tem várias técnicas que você desenvolveu para poder ajudar as pessoas realmente a entenderem que elas têm uma necessidade. E o que você indicaria para um vendedor poder aumentar a habilidade dele de conseguir fazer com que a pessoa ela entenda que ela tem uma necessidade, né? Que livros você indicaria? O que você, qual o caminho que você percorreu poder estudar? Você buscou mentores? Como é que foi isso? Pronto. A primeira coisa de tudo, Nathan, vou contar um pouquinho de como foi o meu impacto. Sim. O John, ele vende um programa high ticket, né? É um valor alto. E temos promessas dentro do nosso produto. Eu, como vendedora, eu ainda não entendia o meu produto. E além de não entender, eu meio que, tipo assim, não achava real. Parecia ser uma promessa muito... Exatamente. Boa demais para ser verdade. Perfeito. Quando, por exemplo, uma pessoa se lança no mercado como o John, prometendo a um nutricionista faturar 200 mil por mês, eu, como vendedora, não visualizava isso. Então, a primeira coisa de tudo que fez eu conseguir mesmo rampar nas vendas foi acreditar. Se eu não acredito num produto, se eu não acredito no dono, se eu não acredito na empresa, nos projetos, na cultura, se eu não acredito de fato, eu não vou conseguir fazer outra pessoa também acreditar. Um princípio fundamental, né? Você realmente acreditar naquilo que você está vendendo, né? É o principal. Perfeito. Então, assim, eu acredito tanto, eu tenho 100% de certeza que qualquer coisa que o líder venha me dar como objeção, eu vou saber responder perfeitamente. Porque não é uma mentira. Sim. Não é uma ilusão. Não é tipo assim, como eu falo, um vendedor de curso. Não. Acontece. Sim. Então, a primeira atividade de todas que eu fiz foi acreditar. Depois de acreditar no produto, eu comecei a acreditar em mim. Aí vem o primeiro pilar de um vendedor de sucesso, que é a mentalidade. Sim. É você saber que a venda vai começar quando o líder te fala não. E tem, inclusive, a resiliência, o jogo de cintura para continuar ali no jogo, né? Porque, às vezes, a pessoa... É uma coisa interessante. A pessoa que, às vezes, ela não entende que ela precisa vender e aumentar essa habilidade de venda no produto dela, primeiro não, ela vai desistir, né? Perfeito. Existem 2 tipos de vendedor, sabe, Nathan? Sim. Aquele vendedor que entra em uma negociação, em uma venda, visualiza que o líder ali, ele é desqualificado e ele te fala vários não, e ele chega no call falando, eu não vou comprar hoje. E ele fala, ok, baixa a energia e perde a venda. Sim. É o primeiro tipo de vendedor. O segundo tipo de vendedor é aquele que quando o líder fala assim, olha, hoje eu não vou comprar. Ele pensa, você que pensa. É isso. Nossa, muito bom, né? É a mentalidade de, mais uma vez, acreditar.
E a venda, você entende que também essa energia é fundamental para você conseguir fazer a venda. 100%. O comercial em si, ele é 100% baseado na energia e na frequência. Uhum. Quando eu falo energia e frequência, eu não falo só mentalidade, não. Sim. Eu falo a roupa que você tá ali, vestida pronto para aquela reunião. É você se preparar antes para você sentar e ir para uma negociação. Sim. Sabe? E é interessante, né, Alice? Uma coisa que eu lembro, eu tive num evento que você estava presente também, um evento do John, e me chamou muita atenção, né? Que você falou uma frase assim muito impactante, talvez você vai lembrar melhor do que eu, mas era algo como se eu não for vender, eu não vou conseguir ajudar vocês a transformar a vida de vocês, né? É essa questão também de quando você acredita no produto que você está vendendo, acredita na transformação, você de fato vai ter a gana não é só pelo dinheiro, é pela transformação e por aquilo que você pode mudar na vida da pessoa e crescer esse ecossistema, né? Perfeito. Eu sempre falo bem assim, que não vender é egoísmo. Muito bom. Essa é a frase que eu sempre falo e ensino para as pessoas. Por que, Alicia? Porque se eu não vendo, eu não vou transformar a vida dele. Eu, ali naquele momento, eu sou um instrumento de transformação. Então, se eu não vendo para ele, se eu me contento com o não que ele vai me dizer, a minha vida... E eu falo isso na minha call. Eu falo, olha, a minha vida ela vai continuar. Mas e a sua? Então, isso é uma questão de você ter empatia. De você, assim, não se contentar por não ter conseguido transformar aquela vida. Então, vai muito mais além do dinheiro. Sim. Essa parte do dinheiro está 100% em acreditar mesmo no seu produto. Poxa, Alice, é muito, muito bom, né? E muito forte o que você falou, né? Porque é engraçado, né? O brasileiro, acho que talvez seja um dos povos assim, mais consumistas que tem no mundo, mas ele tem um problema muito grande quando ele sente que a pessoa está querendo vender algo para ele, né? A gente gosta muito de comprar, mas a gente não gosta de sentir que as pessoas estão vendendo para a gente, né? E você podia contar alguma situação engraçada, ou uma situação assim, muito fora da caixa assim, que aconteceu com você, que alguém veio com essa postura e você conseguiu reverter a situação? Na verdade, tem muitas. Sim. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, Nathan. Eu falo para as pessoas e falo para os meus líderes também. Eu falo, olha, eu não vendo, não. Eu te ajudo a comprar. Muito bom. Então, quando a gente entende isso, de fato, somos nós dois aqui, você como líder, eu como vendedor, eu estou te apresentando algo, eu estou despertando desejo em você, vai chegar uma objeção e nós dois vamos resolver juntos. Aí você traz para a pessoa, né? A objeção não é a objeção dela de não comprar. É a objeção que está atrapalhando ela chegar naquele resultado que ela poderia estar conquistando, né? Perfeito. Mas já tive várias situações mesmo. Sim. Como eu faço uma venda mesmo high ticket, a maioria das objeções está ligado ao preço. Sim. Ao preço para as pessoas entenderem e formas de pagamento também. Porque assim, o trabalho que o John faz é tão extraordinário porque ele consegue pegar pessoas que literalmente não têm condições. Sim. Eu consigo fazer a pessoa investir em um produto que é, vamos dizer assim, muito mais do que ela recebe no mês e gera toda a abundância na vida dessa pessoa. Sim. Então, a maioria das objeções sempre é sobre, assim, dinheiro, sempre é sobre isso. E tem uma situação engraçada, assim, que aconteceu. Eu entro na call, 100% focado em fazer amizade. É uma coisa que eu desenvolvi em mim, a mentalidade de esquecer a venda. Eu não entro focada se ele vai pagar no cartão, se ele vai pagar no Pix. Não, eu tô ali para fazer ele gostar de mim, para encantar o meu cliente. E nisso, assim foi. Conversamos, apresentei tudo. Quando chegou no final, literalmente assim, ele não tinha. Ele era, assim, o momento dele, ele não tinha dinheiro para investir. Quando não tinha mesmo, não né? Não tinha mesmo. Era uma objeção, assim, 100% verdadeira. Claro. E aí, como eu falei, o jogo de cintura, de você ter, assim, um carisma, de você passar confiança para a pessoa, é onde todo o jogo vira. Ele chegou para mim e falou bem assim, Alicia, eu não sei o que eu fazer. O que é que eu faço agora? Aí eu... E agora, né? Aí, você também, aí entra um ponto que você também precisa estudar sobre isso. Você precisa ter várias cartas na manga. Você precisa entender outras alternativas. E a gente começou a ver o banco dele. Qual era o cartão dele, qual era a operadora dele. Sim. Tinha uma operadora. E aí eu também tenho essa operadora. Eu falei, olha, vamos aqui juntos. Aí eu entrei no meu aplicativo, ele entrou no aplicativo dele. E a gente foi descobrindo uma forma dele pegar um limite. Sim. A gente tentou primeiro um empréstimo, ele conseguiu,
o empréstimo, só que o cartão dele já estava muito tempo atrasado. Quando o dinheiro entrou na conta, aí tipo assim, ele não conseguia fazer a transferência porque já tinha sacado automaticamente para pagar aquela conta. Aí agora, só que para você ver, a confiança, ele falou, era a minha última cartada. Eu disse, não, peraí, tem mais uma possibilidade. Aí nós pegamos um limite emergencial. Sim. Mas por que essa história, assim, ela me toca tanto? Não é que eu aconselho ninguém a fazer nada. Pelo contrário, tá? Como eu falei, eu só ajudei. Sim. Ele queria. Ele já sabia que aquilo ia resolver o problema dele. Ele já estava consciente disso. Perfeito. Então, ele queria aquilo. E ele queria saber como ele iria fazer aquilo. Então, assim, foi um ponto que foi uma coisa, assim, bem emocionante, porque eu consegui, de fato, perceber, caramba, como ele confiou em mim. Sim. E graças a Deus ele conseguiu, entrou, graças ao John, conseguiu, entrou dentro da mentoria. No primeiro mês ele faturou muito mais do que ele investiu. Pois é, né? Vê que coisa maravilhosa, né? Você conseguir ajudar uma pessoa realmente a sair de uma situação muito adversa, porque na verdade você não ajudou ele só a entrar na mentoria. Você ajudou ele, inclusive, a saldar as dívidas que ele tinha. Porque se ele estava nessa situação, é porque estava numa condição ali de dependência e de desespero já muito grande, né? Nada, desespero é uma coisa assim, que acontece muito. Sim. Eu pego líderes que quando eu entro no call, entra falando, eu não tenho nem o que comer. Imagine como eu vou investir. Sim. Eu tenho líderes falando, olha, a minha mãe tá assim, a minha família tá assim, eu tô perdendo tudo, eu não sei nem como eu vou sobreviver, imagine investir. Então, assim, esse desespero, posso te dizer que é mais de 70% das pessoas que chegam hoje dentro da mentoria. Sim. Inclusive, elas chegam, que conhecem, né? Hoje, por exemplo, a gente, né, conhece muito bem o projeto do John, né, com o qual você trabalha. A gente está falando de centenas de profissionais que modificaram a vida deles. Que isso aí não é um caso isolado, né? São vários casos que aconteceram dentro da mentoria. Nós já mentoria. temos mais de 300 profissionais de saúde que hoje já faturam de 6 dígitos em diante. Exatamente, né? Já foram mais de 20 milhões gerados, né? Já. Aproximadamente. Então, isso é muito louco. Aí você pega um profissional que às vezes numa profissão... A gente está falando de nutricionista, mas tem outros também, né? Tem médicos, né? O John já trabalhou com personal trainer, já trabalha com o pessoal que trabalha, de forma geral, empresários em geral. Mas quando você pega um profissional, a gente está falando da área específica aqui de nutrição, que o salário médio no Brasil às vezes é 3 mil reais, às vezes é 4 mil reais, o cara recebe, sei lá, 30, 40 reais por plantão, recebe muito pouco. E, de repente, ele chega numa situação de que ele consegue ganhar 10, às vezes até quase 20 vezes mais do que ele ganhava. Isso é praticamente um trabalho de transformação social absurdo. 100%. Né? Fora do comum, né? Fora do comum. E hoje Alicia, quais são agora os seus projetos? Né? Como é que você vê isso? Porque é uma habilidade que você tem, que você desenvolveu muito bem. Você é uma pessoa que tem uma expertise na venda high ticket. Hoje, por exemplo, supondo que as pessoas queiram aprender com a Alicia, queiram saber como que a Alicia trabalha, como é que as pessoas conseguem ter acesso a você, Alicia? Pronto. Primeiro, você só precisa levantar a mão no Instagram, qualquer coisa, o meu comercial vai estar entrando em contato, tá? O meu Instagram é Alicia, com Y, depois do L, .dantas, tá? E lá a gente consegue, sim, marcar uma sessão estratégica para me entender, de fato, o momento da pessoa, entender se eu posso também ajudar, tá? Sim. Porque eu preciso saber todo o cenário dessa pessoa. Caso faça sentido, dentro de uma call, fazendo toda uma sessão estratégica mesmo, aí eu apresento como funciona o meu trabalho, como funciona a consultoria individual. Perfeito. Lembrando, gente, que é a habilidade mais importante que tem hoje, é a habilidade de saber vender. Eu aconselho fortemente, se você quer trabalhar no digital na parte com venda, você seguir a Alice, inclusive nosso editor vai colocar aqui embaixo, tá? O @ dela, vai colocar o meu também, para poder você ter acesso a uma das melhores profissionais do mercado. Mas continuando nosso bate-papo aqui, Alice, agora eu quero falar com você um pouco também sobre propósito. Quero falar um pouco com você sobre família. Você é uma moça de 21 anos, Alicia. Sim. Que já está tendo muito resultado dentro da sua especialidade, né? E como você tem visto hoje? Qual é o seu porquê hoje, Alicia? Agora vamos falar de você. Qual é o porquê da Alicia? Por que você faz o que faz? E por que você sente esse chamado de transformar a vida das pessoas através do seu trabalho? Pronto, vamos lá. Como começamos a conversa e eu relatei, eu já trabalhei em várias coisas diferentes.
Trabalha desde muito jovem, né, Alice? Exato. Então, já trabalhei na área da saúde, já trabalhei em várias coisas. E eu sempre desistia, Nathan. Eu começava a fazer uma faculdade, eu gostava, tirava boas notas, passava, ganhava bolsa e eu desistia. Ia para outra faculdade, outro curso, fazia a mesma coisa. Depois eu me inventava várias coisas para fazer. Comecei a abrir a loja, aí fui para moda, depois saí, fui trabalhar em CLT, depois fui trabalhar em clínica e eu sempre desistia. E eu não entendia o porquê isso acontecia. Foi quando virou uma chave, quando eu senti de fato qual era o meu propósito. Eu descobri exatamente o meu propósito quando eu comecei a trabalhar com vendas, quando eu comecei a trabalhar com o John, quando eu comecei a ser um instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Sendo bem sincera, quando eu entrei, primeiro mês, segundo mês, era tudo muito raso para mim. Minha ficha caiu quando, por exemplo, eu fiz uma venda, depois de um mês mais ou menos, a minha cliente, ela ligou para mim. Ela falou assim: Alicia, eu quero do fundo do meu coração te agradecer, porque você não deixou eu desistir. E hoje, graças a você, eu consigo pagar uma escola para o meu filho, eu consigo dar um plano de saúde para minha mãe, eu consigo, assim, viver. Porque eu estava literalmente assim, sobrevivendo. Estava assim, só existindo. Então, eu me lembro como hoje dessa ligação. E isso eu falei, caramba, é isso, sabe? Sim. Então, o meu propósito, eu senti que era esse. Mas quando você fala assim, qual é o seu propósito? Sim, quero saber onde você quer chegar. Você tem só 21 anos. Eu estou vendo um futuro brilhante aqui pela frente. Eu quero saber o que te move, porque eu sei que você vai chegar muito longe. Eu quero saber o que move você. Né? Qual é a sua família? É essa transformação que você está trazendo para as pessoas? É o seu futuro marido, né? Quase lá, nós estamos quase nos casando aí, né? Você está quase se casando com o seu futuro esposo. O que move você? Olha, Nathan, hoje não existe mais eu, tá? Vou ser bem sincera com você, não existe mais o meu sonho, o meu propósito, aonde eu quero chegar. Não. Sim. Hoje eu tô noiva, vou casar em breve. Opa! Graças a Deus. E hoje é o nosso sonho. Sim. E assim, 100% eu posso te falar, o nosso sonho é que John consiga transformar dezenas, milhões de vidas através com toda a metodologia que ele tem, com toda a inteligência que ele tem. Sim. Eu entro nisso na parte comercial. Claro. Então, eu entro nisso tanto na parte profissional, tanto na parte pessoal. Sim. Ali, sendo mesmo um braço direito do meu esposo. Sim. Na parte profissional, eu quero sim ensinar a pessoas a fazer o que eu faço. Porque, por exemplo, hoje, eu vendo para elas e depois eu ensino a elas como elas vendem. Sim. Tudo verdade. Que eu uso com elas, eu ensino elas a usar com outras pessoas. Sim. Então, está sendo um complemento. Entende? Está sendo literalmente assim um complemento. A gente está com o intuito em um projeto muito assim grande, que a gente quer trazer mesmo a implementação do comercial para as empresas. Sim. A gente quer fazer com que os empresários entendam que ele consegue ter qualidade de vida e dinheiro no bolso também. Sim. Porque muitos deles precisam escolher entre um e outro. Mas com a nossa metodologia, não. Então, a gente quer mesmo conseguir também gerar essa transformação também do tempo. Porque a gente entendeu que não é mais sobre dinheiro. Sim. Não é mais sobre dinheiro. Tem pessoas que faturam bem, faturam legal, ok. Mas e o seu filho, quando chega da escola, você vê ele? É verdade, né? É uma dor, assim, quase universal para quem já tem algum sucesso na carreira, né? Às vezes tem um sucesso, não tem tempo. E realmente é fantástico esse projeto que vocês estão construindo, né? Já tem aí com vários resultados e vocês estão construindo. E uma coisa interessante também que me chama a atenção, ali, você falou muito nós, né? Você falou sobre a questão da sua parceria com o John. E a gente vê no digital que grande parte das pessoas que conseguem se destacar e conseguem realmente criar ecossistemas fortes, marcas fortes, estão bem casados, são parceiros, né? Tem uma família. Como que você vê hoje essa união que você tem com o seu futuro esposo para que vocês cheguem no resultado? Eu só consigo dessa forma. É a minha melhor resposta. Só consigo dessa forma. Sempre dizem, né? Você pode até conseguir, você pode até ir. Sim. Mas você só vai longe se você tiver alguém com você. Porque tem dias e dias. É verdade. E os dias ruins também chegam para todo mundo.
Para qualquer pilar que você for trabalhar, também vai chegar. Sim. Então, eu necessito ter uma pessoa, Deus, claro, acima de tudo, por nós por eles, por ele. E o meu esposo, sim, hoje é minha única coisa. Uhum. É a sua família. É a minha família. Sim. E é interessante o que você está falando, sabe, Alicia? Porque a gente vai entrar aqui, a gente não vai entrar, obviamente, em religião, nada disso, mas questão de espiritualidade, a gente tem, né, como padrão a Bíblia Sagrada na nossa vida e fala, né, não é nem o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem, né? Perfeito. E o Senhor ele também nos ensina que Jesus Cristo ele falava que ele era um com o Pai, né? E o Pai era um com ele. Então a gente ama essa coisa de mais de um indivíduo e para poder chegar a uma unidade, para poder alcançar um objetivo, é um ensinamento espiritual, um ensinamento bíblico para a nossa vida, né? E nos fortalece. E a gente vê isso, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso também, no digital muito forte, né? Os casais eles realmente estão se levantando, você vê e conseguem assim resultados extraordinários tanto na parte profissional como também na parte ali também familiar, né? Conseguem de fato, né, chegar a isso que vocês hoje querem trazer para uma audiência mais ampla de empresários, né? Perfeito. Você não ter só sucesso profissional, você ter sucesso no seu lar, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um líder também eclesiástico que me impacta muito. Ele diz assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, né, é algo que a gente realmente precisa aprender que não são coisas separadas. Não. São coisas que elas estão ali juntas, né? E hoje, como é que é essa rotina, né? Trazendo já essa coisa aí, muitos casais no digital trabalham juntos, também fora, empresários. Como é que é essa rotina de você ser esposa, que praticamente está casada, já noiva, esposa, e ao mesmo tempo ser sócia, né, e trabalhar junto? Como é que é isso aí? Como é que vocês conseguem separar isso no dia a dia no trabalho de vocês? Então, é um desafio, mas também é algo muito satisfatório. Uhum. Porque às vezes eu tô cansada, mas quando eu vejo que ele também tá cansado, mas ele tá ali no mesmo lugar, eu continuo no mesmo lugar. Sim. Então, assim, um mesmo puxa o outro. Por isso que eu falo, quando a gente caminha em caminhos diferentes, em profissões diferentes, em coisas diferentes, a gente não vai se encontrar. Não faz sentido, entende? Então, quando a gente vive a mesma realidade, quando a gente tem o mesmo... Por exemplo, nós dois estamos focados em uma coisa só. Sim. Que é só uma empresa. Só existe uma empresa, só existe um propósito. Sim. Então, são duas pessoas trabalhando naquilo. Uhum. Mas, sabe, Nathan, você falou assim, que grandes players no mercado... no digital está se destacando por essa questão familiar, por Sim. essa questão do casal, né? E tem uma coisa que eu cheguei à conclusão, que a imagem de casal, ela está crescendo cada vez mais, e a imagem de família está crescendo cada vez mais, porque tudo que as pessoas procuram, muitas vezes, não é o produto, não é uma solução, não é uma mágica, não é nada. O que elas procuram, o que elas querem é serem amados. É o que todo mundo quer. Sim. Ah, eu quero dinheiro. Legal, você vai fazer o que com dinheiro? Eu vou comprar um carro. E por que você quer um carro? Porque você quer se sentir amado. Sim. Então, quando é algo mesmo, vamos dizer, verdadeiro, eu sempre falo isso. O que é de verdade transborda. O que é de verdade é conquista sem querer. Sim. Sem querer, acontece essa conquista. E eu tenho certeza que nós dois, eu e o John, juntos, nós vamos alcançar lugares assim, extraordinários. Sim. É um dando força pro outro, né? Com certeza, e Deus nos dando força. O Senhor na frente, na verdade, é o que eu sempre falo, né? Um casamento, ele é um contrato entre três seres distintos. A mulher, o homem e o Senhor no centro de tudo, né? Um de cada lado e o Senhor sempre no centro de tudo. E com certeza as pessoas que entendem isso, às vezes fazem até sem entender. E começam a colher os frutos porque elas estão vivendo um princípio que é muito maior. É um princípio muito mais forte. Né? E o Senhor realmente ele coloca a mão dele para poder abençoar aquilo que é justo. Né? Com certeza. Sem dúvida. E Alicia, fala um pouquinho para mim também nessa questão aí dos resultados, assim, porque a gente falou de uma coisa ou outra aqui sobre isso. Eu acho interessante a gente comentar sobre isso, porque o método que o John ele desenvolveu, que a Alicia ela trabalha junto com ele, vende com ele, cada vez desenvolve mais, né? Tem transformado muitas vidas, né? Hoje tem quantas pessoas que você falou, mais ou menos? Que Nós já temos mais de 200. Mais de 200. Ativos, né? Ativos. Já passaram mais de 300 pessoas. Sim. E contando aí tudo que essa galera faturou, já passou de 20 milhões. Já passou. Já passou de 20 milhões. Já. E você falou sobre um próximo passo.
né? Hoje vocês também estão agora numa frente de poder agora atingir um número maior de empresários. Sair um pouco, né? Lembra que eu falei bem assim, que antes de você vender, você precisa ser? Exato. Pronto. Quando o John começou, ele começou sozinho, como nutricionista. Sim. Então, tudo isso que ele ensina, ele colocou de fato em prática. Ele foi para o campo de batalha para ter propriedade. Conseguiu o faturamento Sim. de 6 dígitos ensinando sozinho, como nutricionista com o cliente final. Ok. Após isso, como eu falei, o que é de verdade, conquista. Sim. Os próprios nutricionistas começaram a perguntar para ele como é que tava, o que estava acontecendo, o que ele fazia. Pois é, como é que é? Poxa, um nutricionista ganha ali, né? Às vezes nem R$5.000 por mês, o cara de repente fatura múltiplos, né, dígitos. Como é que faz? Ele faturou 140 mil. Sim. Aí ele começou a despertar. Aí foi quando a chave mesmo virou. Ele começou a entender que ele conseguia ensinar para as pessoas também. Sim. Por que não leva todo mundo junto? Verdade. Não é isso? Porque tem muito isso de competição, principalmente assim, por ser na mesma área. Sim. E ele não teve isso. John é uma pessoa assim, 100% humilde, você sabe? Então ele quer que as pessoas cresçam junto com ele também. Sim. Aí ele focou no público de nutricionista, porque era a área dele. Sim. Após isso veio o personal. E após isso veio os médicos. Sim. Por que os médicos? Porque eles começaram a ver. Aí tem aquela hierarquia, né? Sim. Eles começaram a ver nutricionistas que tinham tempo, qualidade de vida, trabalhava menos, não morria dentro de um plantão, Sim. dentro de um hospital, e faturando muito mais que ele. Sim. Que eles, né? No caso, os médicos. E aí isso começou a chamar a atenção dos médicos. Foi quando John começou também a se posicionar para os médicos. Sim. E aí ele abriu para profissionais de saúde. Só que após isso, Nathan, graças a Deus, os nossos resultados, eles são muito grandes. Hoje, Sim. como a gente falou, a gente tem o maior case, o maior nutricionista, que com o faturamento maior do Brasil. Sim. Que fatura 280 mil mês. Isso é inacreditável para a maioria das pessoas, né? Uma coisa assim, fora totalmente E só para vocês entenderem, não é com infoproduto, não é vendendo, não é por quantidade, não. É pela qualidade o high ticket que proporciona isso. É entregando realmente um serviço de saúde para a pessoa, para que ela possa melhorar a saúde dela. Acompanhamento. Real. Perfeito. Porque o digital tem isso, né? E o Johnny foi muito perspicaz em perceber isso. Não tem fronteira, né? Você falou sobre, às vezes, as pessoas terem um pouco de rixa, né? Um pouco de ciúme uma das outras. Mas quando você tem um público amplo que você pode atender em qualquer lugar do mundo, isso, né, acaba virando uma coisa assim, que não tem muito nexo. Porque, bom, eu não vou conseguir atender o mundo inteiro. Então, eu posso ter um monte de gente junto comigo para poder desfrutar desses resultados maravilhosos, né? É isso. Aí, após isso, aí nós começamos a entender outra coisa. Que a maior deficiência em qualquer empresa é o comercial. Geral. Voltamos ao início do nosso bate-papo aqui, né? Voltamos ao início, O que mantém tudo? o comercial, é o coração Vendas. de qualquer empresa. Eu vou dar um exemplo, tá? Só para vocês entenderem de uma vida pessoal mesmo. Como eu falei, nós estamos prestes a casar. Nós vamos casar ali mais ou menos em dezembro. Sim. Nathan, eu já entrei em contato com mais de 10 pessoas somente para encomendar um bolo. Mais de 10 pessoas. Mais de 10 pessoas. Sim. Mais de 10 fornecedores, mais de 10 empresas. Eu não tenho resposta. Então, você tem noção quanto dinheiro as empresas deixam na mesa? Só por não ter o comercial? Só por não saber como conduzir esse processo que, né, é básico, né? O básico. Ou seja, você teve 10 abordagens ali e ninguém conseguiu te dar uma resposta satisfatória para você poder fechar com alguém. Isso é uma coisa que faz com que a pessoa perca muito dinheiro. Perfeito. Né? E hoje, Alicia, como que você enxerga esse campo, né? É um campo assim enorme para poder, inclusive, trazer ali abordagens, né, para poder ajudar as pessoas a vencerem isso, né? Como que você enxerga isso dentro de que você pode fazer também, pensando em profissionais que vão ajudar essas empresas a terem pessoas como você para poder não acontecer essa perda de dinheiro na mesa aí? Pronto. Toda empresa precisa de um vendedor, né? Óbvio. Claro. Então, falando para pessoas, assim, vamos dizer, comuns, que querem mesmo vir para esse mundo do digital, vir como o vendedor, vir como uma close, enfim, a gente precisa se especializar nisso.
Sim. A gente precisa mostrar produtividade, certo? A gente precisa entender que a gente tem algo a mais. Fazer com que as empresas entendam isso. Porque assim você entra, por exemplo, como vendedor, daqui a pouco você está como head de marketing. Desculpa, head comercial. Head comercial, sim. Então, você vai crescendo com isso. Como é que você faz isso? Como é que você se destaca para uma empresa, por exemplo? Tem duas opções. Você pode se posicionar no Instagram mesmo, né? Gravando conteúdo, aí você prospectando os seus clientes, porque os vendedores, eles são também prestadores de serviço, Claro. né? Então, você pode ir mesmo atrás dessas pessoas, usando o seu próprio Instagram, indo mesmo, né, prospectando. Enfim, essa é a primeira opção, certo? Aí você consegue o emprego, consegue o cliente. E a segunda opção é uma opção mais convencional. Você trabalha dentro de uma empresa, sendo uma empresa física ou dentro de uma empresa mesmo online, e aí você tenta conversar para ir para esse pilar da venda. Mesmo. Então, é uma questão também de duas coisas. Claro, oportunidade, mas você pedir isso. Sim. Né? Porque sabe o que é engraçado, Natan? Todo mundo tem até... Todo mundo não, né? A maioria das pessoas tem vergonha de dizer que é vendedor. Sim, exatamente aquela questão que a gente falou, né? Exatamente por o público em geral, né? O brasileiro, aparentemente, ter essa repulsa à venda, apesar de comprar muito. Ele não gosta de sentir que está vendendo para ele, né? Não, mas as pessoas, elas fogem da venda. Vamos dizer, surgiu uma oportunidade de emprego dentro de uma empresa. Você vai escolher qualquer coisa, você não quer ser vendedor. É verdade. Normalmente, tu não vai para a faculdade, por exemplo, para poder vender, né? Normalmente, eu vou ser vendedor, né? Vou fazer uma faculdade para ser vendedor. Ninguém quer fazer. Mas sabe o que é engraçado? É que eu conheço vários vendedores mega inteligentes, faturando 10, 20, 30 mil reais. Sim. Só para você entender. Com vendas. Pois é. Onde eu também vejo outras pessoas que têm diploma, que têm uma faculdade, que têm curso, presas em grandes empresas, faturando um salário. É verdade. Tudo justamente porque tem essa crença de não querer ser o vendedor. É verdade. Isso é realmente uma coisa que eu acredito que o mercado digital está trazendo uma consciência maior para as pessoas de que todos nós, como você falou bem no início aqui do nosso bate-papo, somos vendedores e precisamos, né, não ter vergonha disso e vestir essa camisa e fazer com que as pessoas elas tenham resultados, né? Essa que é a nossa missão, né? Então, Alice, eu queria te agradecer muito por você ter citado o convite. Foi um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de poder conversar mais e você trazer mais o crescimento de todo esse ecossistema que você está montando na sua empresa, junto com o John, de poder falar mais sobre resultados. E agradecer muito por esse insight que você está dando para as pessoas, né, que querem começar também a trabalhar no setor de vendas na internet e poder faturar mais, poder ter uma escala muito maior. Então, você gostaria de deixar alguma mensagem final para quem quer trabalhar no digital? Natan, sou eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom vir aqui trazer mesmo esse esclarecimento para as pessoas, fazer com que elas entendam que a venda é a sua vida. Porque a vida é uma venda, tá? Então, um conselho que eu dou para qualquer pessoa que quer mesmo escalar, que quer se posicionar, primeiro, seja visto, faça as pessoas verem você. Ligado ao seu posicionamento, a sua postura, a sua imagem, a sua roupa, o nosso corpo fala. Tudo influencia. E a segunda coisa é foque em encantar as pessoas. Foque em fazer as pessoas gostarem de você. Porque um bom vendedor, ele consegue vender qualquer coisa com carisma. Claro que tem todas as estratégias de vendas, claro que tem todo um passo a passo, mas esses são os dois principais pilares para você conseguir rampar mesmo e se destacar. Perfeito. Então, com essa mensagem final da Alice, a gente fica aqui no nosso episódio do Art Copycast. Não deixe de seguir, vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer aqui o Instagram da Alice para que todos possam seguir, o meu também. E nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau, tchau. Sou eu que agradeço.